tenho uma marca que eu tenho já algumas unidades ali e tal, vou franquear minha marca, né? Primeiro passo em termos de marketing. Qual o caminho que deveria ou deve ser seguido para essa marca em termos de franqueadora? Antes de ir lá para o franqueado, tá? Então, eu queria ouvir de vocês quais os primeiros passos a seguir. Eu acredito que o primeiro passo, Cris, é realmente ter um posicionamento claro, né? Então, o que a gente trabalha muito? Primeiro, como você falou, tem coisas que dão certo para o Odontotop hoje, mas não necessariamente vão dar para outras empresas. Comunicações que são feitas hoje para o Odontotop, possivelmente se uma outra simplesmente copiar e colar, não irão dar certo. Por quê? Porque a essência da empresa é o mais importante. Eu preciso entender qual é a essência da minha empresa, qual é a essência da empresa que eu quero fazer rodar. E quando a gente olha para a essência, a gente olha muito lá para a cultura. É por que a gente faz o que faz. Né? A gente tem o que a gente faz, né? No caso da Odontotop, serviços de odontologia. Né? Como eu faço? Com atendimento de excelência, com profissionais capacitados, com um ambiente, né, de excelência, um ambiente agradável, apresentável, profissional, equipamentos com tecnologia, mas o mais importante, o porquê eu faço o que eu faço. Né? E isso é o que diferencia as empresas. Isso é o que faz com que a mesma comunicação daquela empresa não vai dar certo para outra. Por quê? Porque quando ela transmite a essência, ela transmite a sua verdade, que a gente fala. Ela consegue transmitir o que realmente ela é na sua, né, lá no fundo, no seu íntimo. O porquê que ela surgiu. Quando a gente descobre isso, e não é fácil, parece fácil. Porque uma empresa é igual a gente, né? Como pessoas, como profissionais. A gente, para se reconhecer e entender por que a gente está aqui, por que a gente faz o que a gente faz, às vezes demora muitos anos. Mas para a gente iniciar, é muito importante entender a essência. E quando a gente não tem a essência muito clara, mas pelo menos eu preciso entender o meu posicionamento. Como eu quero me posicionar no mercado. Né? Como eu quero ser percebido. E esse posicionamento, não necessariamente ele será comunicado da forma que ele é escrito para o mercado lá fora. Mas por que é importante a gente ter um posicionamento claro? Porque eu coloco todo mundo da minha organização na mesma página. E aí, às vezes, o todo mundo são 2 pessoas. 3 no início. Mas é importante esse alinhamento. Mas é aquilo que vai construir a cultura da empresa. Exatamente. E aí, junto com isso, vem toda essa questão dessa bagagem, a cultura, né, Cris? Os valores, os pilares que a gente fala que é muito importante. O que são os pilares da comunicação? É como um prédio. A gente tem o que são a base, né? São os pilares que sustentam toda a organização. Então, o que são os pilares? Por exemplo, o pilar de uma organização pode ser o conhecimento, de outra pode ser as pessoas, né? De outro pode ser a tecnologia. Então, depende de cada organização. É o que faz sentido e o que diferencia ela no mercado. Né? Então, esses pilares e, claro, depois vem toda a parte de personas, tudo isso. Mas eu iniciaria, né? A gente inicia muito os trabalhos que a gente faz pelo posicionamento, principalmente, pilares. E quando a gente sente que a empresa tem uma essência muito nata, a essência faz uma grande diferença na comunicação. Complementando isso que a Débora falou, acho que um dos pontos principais é quando a gente vai falar sobre marketing de franquia, é que geralmente o processo para a franquia, quando ela vai se tornar franquia, eu acho que o ponto inicial é o seguinte, a pessoa ela identifica, né, daí falando um pouco sobre o momento que a pessoa decide que ela vai franquear. Então ela decide porque ela já tem várias unidades ou porque ela tem um negócio que é muito potencial. Né? E aí, esse negócio que é muito potencial, porque já tem algumas unidades, enfim, geralmente, não necessariamente ele tenha vindo de uma agência, né? Talvez ele nunca fez uma estratégia de marketing. Então, se a gente pegar, tem vários cases de empresas que se tornaram grandes franquias, mas que lá no início não tinha organização, não sabia a essência, não sabia a missão, não sabia a visão, não sabia o que ia fazer. Talvez nem no marketing de diferenciação. E esse é um ponto crucial. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, né, e não estou dizendo que está errado, mas geralmente quando uma empresa vai abrir as portas lá no início, né, quando ela abre as portas lá no início, a pessoa ela vai encontrar alguém que faça uma logomarca por R$50, ela vai fazer uma logomarca no Canva,
né? E não necessariamente que está errado, mas é que não está tendo o olhar, não está tendo o olhar, lembrou, né? não está tendo o olhar, não está tendo o olhar ali para que aquilo possa se tornar grande. Então, vem alguns pontos que são cruciais. Por quê? Não estou dizendo que tem um problema sobre isso. Não, né? Com certeza. Mas justamente por quê? Porque quando... Mas algum momento esse preço vai chegar. Isso, porque o que acontece? Quando você começa a estabelecer, principalmente na situação de crescimento, se você já não pensa em uma marca que a pessoa já olha, e quando ela surgiu, a pessoa olha e fala, nossa, essa marca é uma marca grande, é uma marca forte. Se você não tem isso, o que vai acontecer? Quando você começar o teu crescimento, quando você já estiver lá com várias unidades, você precisar fazer o que a gente chama de rebranding, né? Que é precisar ir lá e mudar a marca, o teu custo é muito mais alto. E às vezes nem consegue mudar muito, né? Às vezes nem consegue mais mudar, porque... né? Então hoje, se a gente pegar várias empresas, né? E dando exemplo de franquias mesmo, se a gente pegar a própria Chili Beans, né? A Chili Beans fez um rebranding recentemente. E o maior impacto da Chili Beans foi a fachada de todos os pontos, né? De todos os PDVs. Então, tu tem que mudar a fachada no quiosque, tu tem que mudar a fachada na loja física, na loja de aeroporto, em todos os lugares tu tem que mudar, porque tu mudou a comunicação. Né? E por que eles mudaram a comunicação? Aí vem o passo, né? Então, eles entenderam, identificaram que eles precisavam estar mais próximos do consumidor, que a marca tinha que ser mais simpática, tinha que conversar mais com isso. Então, eu acho que o grande lance, assim, o pontapé inicial é o que geralmente as pessoas não fazem. Porque a maior parte dos empresários, quando eles estão começando, eles olham o marketing como um custo e não como um investimento. Então, a minha dica, o meu conselho seria invista um valor lá no início. Né? Invista um valor em um estudo, em uma pesquisa aprofundada, em um detalhamento técnico, onde você consiga construir um negócio mais sólido. Porque depois, se você precisar ajustar as peças, né, do quebra-cabeça, fica mais fácil. Então, acho que essa seria a minha dica. E